Bom, vamos lá então, pessoal. Iniciando mais uma sessão da nossa mentoria, e nessa sessão nós iremos então abordar a gestão de serviços de TI com base no framework do ITIL. O framework do ITIL é o principal framework utilizado para gestão e aprimoramento de serviços de TI. Aqui nós estamos utilizando a versão 4 do ITIL. Todo o conteúdo que será compartilhado aqui nesta sessão é um conteúdo com base nas melhores práticas da versão 4 do Artio, e grande parte dos conteúdos e dos casos práticos que nós vamos demonstrar aqui hoje, você vai conseguir principalmente olhar para a sua realidade da sua organização ou até mesmo você que é um consultor, você que é um prestador de serviço de TI, vai ter condições também de implementar toda essa estrutura de melhores práticas de gestão de serviço dentro da sua empresa. Bom, seguindo aqui então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou o Lucas D'Artora, sou mentor e consultor na área de governança e cibersegurança. Atuo nessa área de governança e cibersegurança há mais de 10 anos. Atuei em grandes organizações, em grandes corporações, onde implementei grandes projetos relacionados à governança e cibersegurança. E tenho hoje mais de 6 mil alunos em todo o mundo, alunos estes que passaram ou por algum curso meu ou pelas minhas mentorias, seja pela mentoria individual, seja pelas mentorias em grupo, ou até mesmo pela mentoria avançada, tá? E seguindo aqui, primeiro vamos começar então com o objetivo do modelo, né? Então, o ITIL ele é um framework onde que ele agrupa, né, as melhores práticas voltadas à gestão de serviço de TI. E quando a gente fala gestão de serviço de TI, o principal objetivo de nós aprimorarmos a nossa entrega do serviço de TI é a gente começar a olhar estrategicamente como valor para o negócio. O ITIL ele traz um conjunto de melhores práticas de gerenciamento de serviço que são comprovadas no mercado e que servem como balizador para que a gente consiga cada vez mais melhorar e aprimorar a entrega do serviço de tecnologia da informação. A partir disso, quando a gente tem estrutura, aonde a gente consegue medir o serviço, aonde a gente consegue estabelecer planos de ação de melhoria, aonde nós conseguimos controlar, a cada vez mais a gente consegue entregar mais valor para as áreas de negócio da empresa. A área de tecnologia de informação, por muito tempo, ela foi apenas vista como aquela área totalmente operacional. E no final do dia, o que traz o diferencial competitivo de TI para com o negócio é o valor e a satisfação que você traz para o seu cliente final. Seja o seu usuário interno ou o seu usuário externo, o cliente final que está lá na ponta. Então aqui, tudo que nós vamos abordar hoje, as melhores práticas de gestão de serviço aqui, ela visa principalmente a gente entregar com qualidade, no tempo acordado, melhorar cada vez mais a entrega de serviço, fazer a governança de alterações e mudanças desses serviços que podem acontecer ao longo do tempo, assim como fazer o gerenciamento, né, de incidentes ou até mesmo problemas que possam estar correlacionados a esses serviços entregues pela área de tecnologia da informação. E o que nós pretendemos com o ITIL então, né? O ITIL, ele cada vez mais, quando a gente segue as suas melhores práticas, nós estamos sempre um degrau acima para alcançar um maior nível de maturidade na entrega do serviço e uma maior qualidade na prestação desse serviço de tecnologia da informação que a gente entrega para o usuário final. Quando eu falo esse serviço de tecnologia da informação, ele pode ser desde uma melhoria em um sistema, né, uma customização ou uma atualização em um sistema, como pode ser também uma liberação de acesso, uma criação de um usuário, não deixa de ser um serviço de tecnologia da informação. Então, para eu elevar esse grau de maturidade da minha área de tecnologia da informação, para que eu consiga transformar essa área de menos operacional e mais estratégica, eu preciso cada vez mais estar próximo das áreas de negócio, entendendo os seus desafios. Como que eu vou desenvolver, por exemplo, um serviço novo de tecnologia da informação se eu não sei as necessidades das minhas áreas de negócio? Se eu não sei, por exemplo, qual que é o principal serviço que a área de contabilidade ela solicita para a área de tecnologia da informação?
se eu não sei qual que é o principal tipo de serviço que a área financeira, a área de crédito, a área comercial, a área de suprimentos, né? Então, eu tendo essa visibilidade, eu consigo desenvolver e aprimorar os meus serviços para cada vez mais eu entregar num curto espaço de tempo, onde que eu consiga ter uma maior satisfação, eu seja mais assertivo na entrega final e que essa entrega final ela não ocorra futuramente problemas ou incidentes que possam interromper a operação do meu usuário final, certo? Muitas vezes a gente acaba achando que eu entregar rápido é entregar com qualidade. Mas não. Muitas vezes você pode atender e entregar um serviço rápido para o seu cliente, só que não de uma maneira efetiva. Aí lá na frente o que vai acontecer? Você vai ter incidentes relacionados àquele serviço, você vai gerar retrabalho, vai gerar insatisfação do seu cliente. E quando gera insatisfação do seu cliente, o que acontece no final do dia? A imagem da área de tecnologia da informação que ela ficou 6 meses construindo em apenas uma nota de insatisfação ou em um incidente que aconteça ou em um problema que aconteça, toda essa jornada de trabalho ela acaba indo por água abaixo. É aquilo que eu falei na última sessão nossa. Se a gente fizer um trabalho operacional muito bem feito, nós vamos ser chamados sim para sentar nas mesas de discussão de novos projetos e de estratégia para levar a nossa empresa ao próximo nível. Enquanto a gente não fizer isso com profissionalismo, com entrega de valor e num nível de maturidade elevado, a gente não vai ser chamado para fazer discussão de novos projetos estratégicos para com a empresa. Bom, quando eu falo em principais benefícios, né, então estruturar hoje a entrega de serviços de TI dentro de uma empresa, ele traz vários tipos de benefícios, como principalmente, né, a redução de custo. Então eu estou reduzindo o custo tanto da minha mão de obra, em tempo, em retrabalho, né? Imagina se eu, por exemplo, vou lá e implemento uma mudança de uma atualização de um serviço ou de um sistema e eu não gero um planejamento de mudança e essa mudança causa um problema. E aí eu não tenho um planejamento, eu não tenho um plano de rollback, eu não consigo voltar essa operação ao estado anterior num espaço curto de tempo. E eu tenho retrabalho, e eu preciso envolver várias pessoas, e eu tenho um custo no final do dia muito grande. Então eu estruturar essa gestão efetiva de tecnologia da informação faz com que eu consiga reduzir custos operacionais e aqui tem uma estimativa, essa é uma estimativa de mercado, tá? Entre 6 a 8%. Esse 6 a 8% no final do dia, ele reflete muita coisa, tá? A gente acaba às vezes, né, pensando, poxa, mas esse 6 a 8% ele reflete financeiramente? Com certeza, né? A gente acaba, porventura, a gente sempre acaba sendo penalizado, né? E aí uma outra questão é a redução de 10% na quantidade de tickets. Por quê? Se eu, essa mudança que eu citei como exemplo, se eu não faço um planejamento de mudança e eu gero retrabalho, eu gero registro de incidente, o que acontece? Eu, ao invés de estar reduzindo a quantidade de tickets, eu estou aumentando. Então, cada vez mais a gente tem que pensar que se eu estou reduzindo a quantidade de solicitações, ou melhor, se eu estou reduzindo a quantidade de incidente, quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito. Quer dizer que a minha gestão de infraestrutura, de sistemas, de segurança da informação, microinformática está sendo bem executada. As melhorias, elas precisam ser, a requisição de serviço, a melhoria, o projeto, ela precisa ser registrada e cada vez mais. Isso sim, porque isso agrega valor muitas vezes para a organização, principalmente projetos. Um outro benefício, a redução superior a 40% na indisponibilidade dos sistemas. A partir do momento que eu tenho uma gestão muito bem estruturada de serviços, eu consigo antecipar, planejar, prevenir e remediar com efetividade caso nós tenhamos algum tipo de incidente ou problema que possa acontecer. Além disso, eu fortaleço o controle e a gestão da minha área de tecnologia da informação.
eu consigo ser mais assertivo nos planos de ação que eu preciso desenvolver. Então, se eu tenho visibilidade de quais são os principais serviços mais requisitados ou os principais incidentes que eu tenho, eu consigo criar planos de ação, planos de melhoria, de forma preventiva. Eu consigo ter visibilidade lá na frente do que eu preciso de mais recursos humanos, de infraestrutura, de tecnologia para eu suportar a operação da minha empresa. Quem olha estrategicamente para isso hoje? Ou deveria, né? Como que eu faço uma gestão eficiente dos meus serviços de TI? Eu preciso entender quais são os serviços que estão hoje trazendo mais problemas, aonde eu preciso focar em planos de ação para resolver a causa raiz, não ficar remediando com solução ali paliativa, que isso só vai te causar custos operacionais, né? Um outro ponto é a melhoria na experiência do seu usuário e na satisfação do cliente final. Quando ele tem um serviço que é entregue com rapidez, com qualidade e principalmente sendo bem tratado, o tratamento e a comunicação hoje é um fator primordial, e eu vou citar isso quando a gente for falar ali do nível de atendimento, o N1, por exemplo. O N1 precisa ser um canal muito bem treinado, muito bem estruturado. E geralmente não é assim que funciona, certo? O N1 ele é a porta de entrada dentro da área de tecnologia de informação. Então, se eu tiver um N1 com um nível de maturidade muito baixo, essa é a visão que a área de tecnologia da informação vai ter para com a empresa. Tá? E aí a gente começa a entrar então na gestão de Service Desk. Então o Service Desk é o quê? O Service Desk é o centralizador das demandas da área de tecnologia da informação, né? Ele é um ponto único, centralizado, que a gente chama de SPOC, né? Ali vai entrar os incidentes e as requisições de serviço. Então incidente, erro operacional. Requisição de serviço, vai entrar ali melhorias, vai entrar ali manutenções, liberações de acesso e entre outros, tá? E eu tenho o escalonamento funcional, que parte desde o meu N1 até o N3, ou você pode ter outros níveis de escalonamento, ou pode ter só o N1 e o N2, vai depender muito, né, da sua empresa. Aqui eu estou fazendo uma estruturação de N1, N2 e N3, né, onde que o N1 é que ele faz a primeira triagem, né, ele recebe o registro, ele tria, ele categoriza, né, se o usuário abriu lá com a categoria errada, ele vai lá, vai categorizar certo, vai atribuir o SLA correto, vai levantar mais informações para passar já o ticket e escalonar caso ele não consiga resolver de uma forma mais estruturada para o N2. O N2 vai analisar a demanda, vai resolver o chamado, vai, caso for necessário, vai fazer ainda um escalonamento lá para o N3, né? Que pode acontecer, obviamente, né? Pode acontecer ali um cenário de escalonamento funcional, né? Além disso, né, a gente tem aqui o meu N3. O N3 meu, ele é um nível extremamente especializado que a gente fala. É onde que nós analisamos a causa raiz, né, a causa raiz do problema, buscando sempre, né, uma atuação conjunta, muitas vezes com fabricantes, com fornecedores, com terceiros, né, que possam estar totalmente ligado a essa estrutura. Além disso, né, nós temos no N3 também um foco total na análise da causa raiz, pessoal. Causa raiz é um aspecto muito importante mesmo, quando a gente fala de análise de problema, e geralmente é o N3 que resolve ali de fato, né, na causa raiz do problema. Gestão de incidentes, né? Então entramos aqui no primeiro item relacionado à gestão aí de serviços de TI, né? O incidente ele é todo e qualquer interrupção, erro que possa ser ocasionado em algum serviço em produção. E nós temos um ciclo que vai desde o gerenciamento do registro até o encerramento. Então, o registro parte lá pelo meu solicitante, né? Depois eu vou ter a categorização pelo meu N1, que vai realizar então toda essa filtragem, essa triagem inicial. Eu vou fazer uma priorização e aí eu preciso ter uma matriz muito bem elaborada, com base em probabilidade de impacto, né? Então eu preciso entender, por exemplo, os usuários VIPs da minha empresa, alta gestão administrativa, conselho, presidente, esses caras precisam estar, obviamente, né, num nível de priorização muito alto. Então a gente costuma, né, fazer essa priorização de uma forma
olhando para essa nossa matriz, né, que é uma matriz que a gente fala matriz de riscos, né? E essa matriz de risco ela vai nos mostrar então a probabilidade de impacto para que a gente consiga ser assertivo aqui dentro, né, da nossa categorização. Até porque muitas vezes, né, o seu cliente ali no final, se ele for um cliente VIP, ele precisa, né, ser atendido o mais rápido possível ali a sua demanda e assim sucessivamente, né? A gente não pode atender dentro de um SLA o presidente da empresa igual, por exemplo, um auxiliar administrativo, né, sem desrespeitar aqui ninguém ou menosprezar, mas a gente sabe quais são os níveis de prioridade. Diagnosticar. Então, o incidente ele precisa ser diagnosticado. Então, a gente precisa entender como que ele aconteceu. Ele é um caso, um fator humano, é um fator, por exemplo, físico de um hardware, de uma infraestrutura. Ele é um ataque cibernético externo, um ataque cibernético que originou internamente. Qual que é, né, a origem desse meu incidente? Eu vou investigar ele, né? A investigação nós precisamos entender, então, qual que é a causa raiz. A causa raiz ela veio através do quê? De uma vulnerabilidade lá num servidor, uma vulnerabilidade num dispositivo, um erro de configuração, um usuário que fez uma ação que não deveria ser executada daquela forma, uma ação incorreta que causou esse incidente. E depois a gente tem o quê? A resolução. A resolução, ela parte então em o quê? A gente conseguir resolver na causa raiz o problema, né? Para que a gente consiga, ao mais rápido possível, não só resolver o problema, né? Mas conseguir entregar o mais rápido possível isso para o nosso cliente final, para que a gente consiga satisfazer ele no atendimento dentro do SLA principalmente. E por fim, o encerramento, né? Então a gestão de incidente ela é importante também porque ela vai servir de base de conhecimento para que futuramente pessoas possam consultar essa gestão de incidente, né? Principalmente quando a gente tem uma rotatividade muito grande lá dentro da nossa área de Service Desk, você vai ter aqui a oportunidade de fazer um repasse de conhecimento que é muito importante. Aqui eu tenho um desenho do processo, né, da gestão de incidentes, né? Então ela começa onde, né? O solicitante ele faz o relato por telefone, pela ferramenta, ou pode ser uma ferramenta de monitoramento, né? Pode iniciar o registro lá pelo Zabbix, pelo Grafana, pelo Open Manager ou outras ferramentas de monitoramento, ou pelo software de ITSM que o usuário vai lá e registra, correto? Chegou o registro ticket, a minha área aqui do N1 vai fazer o seguinte, vai analisar as informações e vai verificar. As informações são suficientes? Não, não é. Então eu vou solicitar que o usuário complemente. Caso contrário, eu vou fazer mais uma análise. Realmente é um incidente ou pode ser uma requisição? Se for uma requisição, é outro processo. É o gerenciamento de requisição e não de incidente. Realmente é um incidente. Eu vou classificar, eu vou categorizar e vou priorizar. Depois nós vamos fazer o seguinte: existem já incidentes relacionados? Se já existir, eu vou identificar o incidente e vou associar ele. Caso contrário, eu vou começar um diagnóstico inicial, porque eu não tenho conhecimento desse incidente. Existe já uma solução de contorno? Se sim, você vai executar essa solução de contorno e vai retornar com um SLA, né? Que ali nós temos a contagem do SLA para o seu cliente. Caso não tenha uma solução de contorno, a gente vai encaminhar e escalonar para o N2. O N2 vai fazer um diagnóstico inicial, vai verificar se é necessário escalonar para o N3 ou não. Se não for necessário, ele vai executar o atendimento. Se for necessário, ele vai fazer um escalonamento funcional para o N3, vai fazer o diagnóstico aqui, o N3, vai verificar se existe uma solução, já que já foi identificada. Se não existir solução, pessoal, a gente precisa registrar um problema e atribuir esse incidente a este problema. Como que é o ciclo da governança, pessoal? Problema é como se fosse o seu incidente pai, aonde você vai vincular todos os outros incidentes neste problema, correto? Isso, lá no final do mês, na geração de KPIs, vai te impactar. Por quê? Você vai olhar lá e vai falar assim, poxa, nesse mês eu tive 150 incidentes, mas 50 incidentes é apenas referente a um problema. Então você não teve 50 incidentes diferentes, você teve um incidente que é relacionado a um problema. Porque quando você resolver este único incidente, ele vai resolver os 50 que estão registrados.
Então, o registro do problema na ferramenta de ITSM ele precisa ser feito e precisa ser vinculado todos os incidentes a ele. Se você executou o atendimento, nas outras duas opções, ou no N1, no N2, ou no N3, você tem a confirmação de solução pelo usuário. E caso, de fato, atendeu a sua expectativa, encerra o incidente, ou a gente pode reabrir. O usuário tem a opção de aprovar ou não se a solução foi efetiva. Se não foi efetiva, ele reabre e aí a gente volta para o ciclo de atendimento. Então, esse é o fluxo da gestão de incidentes. Falando sobre a gestão de problemas, né? Então, o que é a gestão de problemas? Né? A gente tem como principal objetivo aqui fazer o gerenciamento do ciclo de todos os incidentes. E aí eu consigo, no final do dia, entender qual foi o impacto daquele problema. Imagine lá um problema que ele gerou 300 incidentes. Com certeza a gente pode considerar como um problema grave. E esse problema talvez ele pode ter sido uma falha de hardware, pode ter sido um ataque cibernético, como pode ter sido um problema físico ocasionado por um desastre natural. Temos N possibilidades. E aqui o objetivo é eu resolver o problema, mesmo que muitas vezes de forma paliativa, mas o mais rápido possível. Por quê? A operação do serviço precisa voltar. Mesmo que muitas vezes parcialmente. Lembre-se disso, mesmo que muitas vezes parcialmente, tá? O ciclo do problema, ele começa no seu registro, a classificação e a priorização, investigação e diagnóstico para a gente entender aonde que é a causa raiz daquele problema, desenvolvimento da solução, implementação e revisão contínua. Bem tranquilo. Aqui nós temos o seu fluxo. Aonde que neste fluxo, então, a gente registra o problema, eu tenho aqui um gestor do problema. Gestor do problema, o ITIL ele traz como melhor prática. Na prática do dia a dia das empresas, nós não temos isso, sendo muito sincero, tá? Então, o que eu sugiro aqui? Gestor do problema, quem vai criar o problema é alguém ali, por exemplo, do teu próprio Service Desk. O pessoal vai fazer a análise inicial, vai verificar se é um problema, vai registrar, categorizar, priorizar e atribuir. O grupo especialista, aí sim, ele é um problema relacionado à segurança, então quem vai tratar é o grupo especialista em segurança e informação. Ou ele é um problema de infraestrutura, quem vai tratar é o grupo especialista de infraestrutura. Ou pode ser de sistemas externos, aí a gente tem que envolver um terceiro na jogada, pode ser, correto? Então o grupo especialista vai fazer o diagnóstico e a investigação, vai verificar se é necessário suporte do fornecedor. Se sim, eu vou atribuir a um fornecedor, caso contrário, eu vou para onde? Eu vou executar e verificar se existe causa raiz encontrada. Se tiver causa raiz, eu já vou registrar ela no meu, a gente chama de CMDB ou BDEC, que é o banco de dados de base de conhecimento. Se já tem causa raiz encontrada, eu vou só aplicar a solução de contorno. Depois que eu registrar a causa raiz, eu vou verificar. A solução ela é aplicável? Eu registrei a causa raiz, não tem solução de contorno ainda, mas aí eu identifiquei assim, cara, a solução ela é aplicável ou não? Porque eu posso às vezes ter um problema e a solução dela impacta muito mais ainda. Será que vale a pena eu implementar? Tô lá com um ambiente parado ou tô com um ambiente lá que está operando 30%, só que para eu resolver eu vou ter que parar ele 100%, será que nesse momento faz sentido eu aplicar a mudança, aplicar a solução do problema? Então a gente faz aqui uma pergunta justamente, é aplicável ou não? Se não for aplicável, eu vou registrar uma justificativa e vou enviar aqui para o gestor do problema fazer a validação da resposta do problema. E aí ele vai seguir com o aceite ou não da justificativa e assim por diante. Agora, se a solução ela é aplicável, nós vamos registrar uma mudança. E essa mudança ela pode ser uma mudança emergencial, normal ou uma mudança padrão, a gente fala. Então aqui eu pergunto, é uma mudança normal ou emergencial? Se for emergencial, a gente aplica a solução.
Se for uma mudança normal, a gente tem que passar por um ciclo de gerenciamento de mudança que no próximo slide eu vou explicar para vocês qual que é a melhor prática de gestão de mudanças com base no ITIL, tá? Beleza, apliquei a mudança, atualizei o meu BDEC, que é o banco de dados, né, de base de conhecimento. O problema foi resolvido, eu vou encerrar o problema, informar as partes interessadas e atualizar a base. Caso contrário, se o problema não for resolvido, eu vou continuar as investigações até que a gente consiga encontrar a causa raiz. Você ficar por muito tempo com um problema aberto, eu não vou dizer que é normal, tá? Mas em grande parte das empresas a gente costuma fazer isso. Quando eu não tenho a causa raiz do problema resolvida, eu deixo o problema lá em aberto e conforme for chegando novos incidentes, eu vou atrelando a este problema. Ok? E aí a mudança, né, pessoal? Então aqui está a gestão de mudança, o que a gente chama de GMUD, né? Então a gestão de mudança, ela é extremamente importante. Nós precisamos executar a gestão de mudanças na nossa área de tecnologia de informação. Muitas vezes os profissionais da área de TI falam, mas isso é muito burocracia, acaba engessando o meu processo. Gestão de mudança, hoje, é base de governança. A gestão de mudança, por exemplo, ela está incorporada dentro da ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação. Então, hoje nós não podemos mais negligenciar a gestão de mudança. Você vai fazer, por exemplo, uma atualização de firmware de um firewall sem fazer gestão de mudança? Você tem certeza? Você vai fazer a migração de um servidor sem fazer gestão de mudança? Só com o que está aqui na tua cabeça? Não dá, né, pessoal? Então, o ciclo da gestão de mudança, nós temos três tipos. A normal, que ela vai passar por um fluxo, né, de planejamento, ela vai para o comitê TAB. O que é o comitê TAB? É um comitê técnico, onde que eu reúno os analistas técnicos relacionados àquela mudança para discutir, para desenvolver o plano de mudança. Depois eu apresento para o CAB. O que é o CAB? É o comitê gestor de mudança. Lá geralmente está o CIO de TI, pode estar o responsável pela área de governança, pode estar um responsável lá da área de negócio também que vai ser afetada pela mudança. É quem vai aprovar a mudança. Então a mudança normal, ela passa por um ciclo de planejamento, passa por aprovação do comitê técnico e do comitê gestor. A mudança padrão, ela é uma mudança que, aonde que eu utilizo esse ciclo? Eu tenho uma mudança que eu executo toda semana. O que eu faço então? Eu vou lá, abro ela uma vez, passo pelo ciclo de aprovação, apresento, ela sendo aprovada, eu deixo ela aberta dentro da ferramenta de ITSM e eu só vou alimentando ela. Eu posso executar ela por 6 meses, 1 ano, 2, quanto for necessário. Enquanto não mudar o escopo e as atividades daquela mudança, eu vou continuar executando ela dessa forma. Porque você imagina eu ter que toda semana fazer uma nova gestão de mudança para aquela mudança. Abrir uma mudança nova. Olha aí como isso engessaria o processo. Então a gente cria uma mudança padrão. E eu tenho a mudança emergencial. A emergencial é aquela mudança que, por exemplo, aconteceu um incidente agora, nós precisamos fazer uma mudança emergencial. Eu não vou fazer o ciclo de planejar a mudança, passar por aprovação do TAB e do CAB. Não. Eu vou abrir a mudança, eu vou comunicar por e-mail as partes interessadas e vou executar. E só vou deixar comunicado aqui para o comitê do ECAB. O que é o comitê do ECAB? É um comitê emergencial de mudanças. Quem que vai estar ali? O gerente da área de segurança, de infraestrutura, o supervisor de infraestrutura ou o supervisor de sistemas de segurança, as lideranças. As lideranças da sua área de TI. Em resumo, essas pessoas vão estar no ECAB. E seria interessante também comunicar a parte interessada de algum responsável de área de negócio que possa ser impactado por essa mudança. Ok? Então, tipos de mudança: normal, padrão e emergencial, e os comitês TAB, CAB e ECAB. Vamos ver na prática como isso funciona então? Essa é a ferramenta de ITSM Altix, IT Simple, uma ferramenta que reúne todas as melhores práticas de governança voltadas a COBIT e ITIL. E essa ferramenta é a ferramenta oficial que eu utilizo
na mentoria avançada. Na mentoria avançada, todos os meus alunos têm acesso a nesse ambiente, onde a gente faz a gestão de mudança, a gestão de incidente, problemas, inventário de software, cofre de senha, gestão de terceiros e entre outros controles que são abordados dentro das melhores práticas de governança e segurança. Então eu tenho aqui a gestão de mudanças aqui embaixo, ó, e eu vou vir aqui em planejamento. Aqui em planejamento eu vou adicionar uma nova mudança. Então aqui, pessoal, eu vou colocar aqui uma migração de firewall, né? Esse vai ser o título. Então, qual que é o tipo da mudança? É emergencial, é normal, é padrão? Vou colocar como normal, né? Quem que é o usuário solicitante? Vou colocar aqui que sou eu. Usuário planejador também, né? Sistemas impactados, então eu vou colocar aqui atualização de firmware. Ambientes impactados. Qual que é o ambiente que vai impactar essa mudança? Então você pode ver aqui que nós temos vários ambientes cadastrados. Ambientes de teste, de homologação, ambiente de backup, ambiente de desenvolvimento, produção, pré-produção. Então eu vou colocar aqui que é o ambiente de produção. Setores, tá? Então aqui a gente coloca quais são os setores, né? É toda a empresa, então eu vou colocando aqui, né, os departamentos, escrita fiscal, departamento de rotinas trabalhistas, né? Aqui nós temos ó, o estado atual da mudança, o objetivo da mudança, o impacto de não implementar ela e a sua situação. Beleza? E aí vocês podem ver que aqui, pessoal, ó, essa é a parte mais legal da gestão de mudanças aqui dentro do Altix ITC. É a análise de risco e complexidade. Aqui dentro, com base nas perguntas de análise de risco, ele vai me dar qual que é o risco da mudança. Então eu tenho aqui, a mudança foi testada em ambiente de homologação, ela vai impactar algum item de configuração monitorado, ela vai impactar lá os ABICs, o Grafana, né? Ela vai ser implementada em produção. É necessário executar backup antes da implementação da mudança? Existem procedimentos de remediação? Vai ter impacto em alguma rotina de backup? Vai ter mais de uma área afetada? Vai ter validação do solicitante? O procedimento de remediação ele já foi testado? E aí nós temos as análises de complexidade. É necessário uma janela de parada para a mudança? Existe indisponibilidade do serviço ou funcionalidade relacionada? E se haverá uma equipe externa atuando na execução da mudança. Então você consegue responder todos esses itens e ele vai te dar o risco e a complexidade da mudança. Isso até hoje eu não vi nenhuma ferramenta de ITSM tão completa que consiga entregar toda essa análise, tá? Geralmente as ferramentas de ITSM e a gestão de mudança você tem lá só qual que é o impacto e a probabilidade. Alto, médio e baixo. Daí você vai lá e coloca, tá, mas com base no que você está dizendo que é alto? Aqui não, aqui nós temos uma base de análise para fazer a análise de risco e complexidade. Depois nós vamos para as atividades, pessoal. O que são as atividades, né? Então aqui, ó, eu vou lançar todas as atividades conforme a fase. Por quê? Primeiro eu tenho que fazer homologação, correto? Eu vou descrever aqui, né? O que eu vou fazer de homologação, né? Então eu vou lá, sei lá, testar o novo firewall em laboratório, né? Aí aqui você tem sistema, você tem aqui aonde que vai ser feito, né? Então eu vou selecionar aqui a área de infraestrutura, quem que vai ser o responsável, né? Vou colocar aqui que vai ser o Lúcio. Qual que é a data, né? Então eu consigo colocar as datas, a hora e o término e eu dou um adicionar. Quando eu dou um adicionar, ele vai adicionando aqui, ó, todas as atividades dentro de uma estrutura de passo a passo do que precisa ser feito. Perfeito? Então a gente consegue aqui ir estruturando o passo a passo do planejamento da mudança. E depois que eu registrar essa mudança, ela vai para um ciclo de aprovação. Tranquilo? Então aqui dentro, pessoal, essa ferramenta é extremamente importante você fazer essa gestão e esse cadastro da mudança, porque isso aqui vai te servir como uma base de conhecimento futura também. Quando, por exemplo, aquele colaborador que você só tem ele que faz aquela atividade, a base de conhecimento ela vai ser extremamente importante, tá? Para você conseguir fazer esse repasse de conhecimento.
quando você não tem documentação, você não tem, por exemplo, uma base de conhecimento efetiva, esse repasse de conhecimento fica muito difícil. Você fica refém das pessoas. Então a mudança, ela serve também para isso. Então amanhã ou depois, quando essa mudança de migração e Faro precisar ser feita, por exemplo, e o Lucas aqui não tiver mais dentro da empresa, qualquer outra pessoa vai estar apta a vir aqui e seguir o que foi feito naquela mudança e fazer o mesmo roteiro, digamos assim. Bom, retornando então aqui, agora nós vamos falar sobre a gestão de nível de serviço. E a gestão de nível de serviço, o que que é, né? O tal do SLA ou também ANS, né? SLA muito conhecido, né? É um acordo de nível de serviço aonde que nós fazemos um acordo com as áreas de negócio da nossa empresa para a gente determinar as metas de nível de serviço para cada item de serviço que nós temos no nosso catálogo. Dentro dos componentes, nós temos primeiro a descrição do serviço, extremamente importante eu criar uma descrição de serviço que seja fácil de entendimento para o meu usuário final. Uma meta de desempenho. Então a meta de desempenho é assim, eu começo o SLA de serviço daquele serviço com um valor X, só que eu preciso colocar metas de redução. Então, por exemplo, eu estou dizendo que a liberação de um acesso a um sistema é 1 hora de SLA para o usuário comum. Ao longo do tempo, eu tenho que ter metas de desempenho para eu ir melhorando e ajustando isso, trazendo para 40 minutos, para 30 minutos, 20 minutos e assim sucessivamente. E aí, além disso, eu tenho as resoluções de problemas, que é o nosso fluxo de gestão de problemas que eu acabei de falar para vocês. Então, o nível de serviço ele vai estar atrelado também à gestão de problema. Por quê? Vocês muitas vezes um pouco mais curto. Agora, o incidente, dependendo do incidente que nós estamos falando, ele pode ter um SLA mais alto. Se for um incidente, por exemplo, de um ataque cibernético, onde eu preciso muitas vezes reconstruir um ambiente, dependendo do tipo de ataque, né? Vamos pensar que é um ataque de ransomware, por exemplo, que eu não consiga reverter a criptografia e eu preciso ir lá e reconstruir o ambiente, restaurar um backup. Então, olha só, a complexidade e o tempo para responder a um incidente como esse, ele é muito maior, por exemplo, do que uma requisição. Não estou dizendo que nós não tenhamos requisições que tenham tempos maiores. Temos sim, né? Se a gente for falar de uma requisição de melhoria de um sistema, por exemplo, pode ser sim uma requisição que pode muitas vezes ter ali uma questão de 40, 80, 100 horas, por exemplo, para desenvolver uma customização no sistema ou uma melhoria necessária. Tá? E aí, por último, nós temos a revisão e ajuste, né? Então, cada vez mais eu preciso ir aprimorando essa minha gestão do nível de serviço e sempre ir apertando um pouco mais. Então, por isso que a gente começa geralmente o SLA um pouco maior para ao longo do tempo a gente ir ajustando e aperfeiçoando. Quanto mais a minha equipe ela estiver qualificada, eu tiver documentação, eu tiver registro de mudança, eu tiver ciclo de gestão de incidente, ciclo de gestão de problema, o meu SLA ele vai ser impactado. Por quê? Se eu estou melhorando cada vez mais a minha entrega de serviço, quer dizer que eu estou aprimorando e entregando o meu serviço dentro do SLA acordado. Então, se eu chegar num nível lá que muitas vezes nós vamos olhar os indicadores e vamos falar assim, pô, esse serviço aqui já faz 3 meses que a gente alcança 100% do SLA em todos os meses. Será que não é momento, então, de a gente refinar e ajustar para menos agora esse SLA? E entregar mais valor ainda para o seu cliente? O cliente, no final do dia, ele quer que você entregue ele com agilidade, com educação, com comunicação assertiva e que resolva o problema dele. Então, aqui eu tenho até um exemplo, né? De disponibilidade, onde que eu garanti 90%, 99% de uptime mensal, um tempo de resposta de 15 minutos após a abertura do ticket, um tempo de resolução de incidentes críticos em 4 horas, e eu estou colocando aqui que isso aqui é para um terceiro, né? Mas eu estou colocando uma penalização de um crédito de 5% no valor mensal da fatura caso ele não entregue esse SLA dentro do acordado.
O SLA, muitas vezes, nós temos que também pensar no terceiro, por quê? Porque eu tenho serviços de TI que muitas vezes eu dependo de um terceiro. Eu dependo de um terceiro de sistemas, de infraestrutura, de microinformática. Então, esses terceiros eu preciso ter acordos de nível de serviço também negociados com eles, justamente para que eles cumpram os prazos e a gente consiga atender dentro dos SLAs que a gente acordou com as áreas de negócio dentro da nossa organização. E no final do dia, a gente vai entregar mais valor e mais satisfação final para o seu cliente. Por fim, pessoal, para encerrar essa nossa sessão de hoje, maturidade em ITIL é o caminho para transformar a operação de TI em uma verdadeira vantagem competitiva, independente do segmento de negócio, independente do porte da organização. ITIL é o framework de gestão de serviços onde a gente precisa olhar com muito carinho e cada vez mais estar aprimorando a forma como nós gerenciamos os serviços de TI. E eu já quero deixar aqui um convite especial para todos vocês que estão aqui conosco, que é a nossa mentoria em grupo avançada, que estará iniciando no próximo dia 16/10, sexta-feira, onde nós teremos a nossa primeira sessão. Então, se você tem interesse, aqui está o nosso QR Code para você fazer uma sessão diagnóstico gratuita com a minha equipe de especialistas, aonde essa minha equipe de especialistas vai fazer todo um diagnóstico do seu perfil hoje e vai desenvolver um plano de carreira gratuito para você. Então não perde tempo, faça já o seu agendamento através desse QR Code. Você vai falar com a minha equipe de especialistas do meu suporte de atendimento e eles vão conduzir com você essa sessão de diagnóstico. Então quem tiver interesse, tá aqui o QR Code. E na próxima aula, pessoal, nós iremos começar um novo tema, iremos iniciar uma nova sessão falando exclusivamente de gestão de FinOps e plano orçamentário de tecnologia da informação. Eu fico por aqui, pessoal. Uma ótima noite a todos vocês e nos vemos na nossa próxima sessão.